Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuação ao nosso conhecimento sobre Ori, né? É um assunto muito interessante, é onde nossa vida depende, né? Então vamos dar continuidade. Vamos falar sobre mitos, né? Do Orixá Ori. Eu falo sempre assim que por mais que a gente aprenda sobre Ori, não é o suficiente, sempre vai faltar alguma coisa. Então tenha muito cuidado, muita cautela com o que vocês ouvem também, né? Eu acho que aprendizado é tudo. Vamos falar sobre mitos sobre o Ori. O Ori, ele interage com todos os orixás, tá? Ele interage com todos os orixás e os orixás dependem do Ori para que eles possam se estabelecerem na sua essência individual em cada um de nós. Lembra, eu não sei se vocês, porque aqui é uma continuação, pessoal. Se você não assistiu o primeiro vídeo, o segundo, e esse é o terceiro, você começa a se perder. Então, olhem aí o primeiro, o segundo, para dar continuação no terceiro, porque se você não pegar o fio da meada, você vai se perder, tá bom? Então, olhem lá, peguem os vídeos e comecem a assistir, porque não vem no segundo perguntar uma coisa que tá lá no primeiro, beleza? Porque eu não vou ficar respondendo uma coisa que já está lá, tá? Principalmente dicas, tá bom? Então, o que que eu falei? O Ori Orixá, né? Como ele nasce com a gente, tem um Itã, eu já vou me adiantar um pouco, para que eu possa falar sobre essa essência individual em cada um de nós. Dentro do Itã, Orumilá pediu aos orixás para cuidar de nós aqui, né? E aí ninguém se habilitou, ninguém quis, ninguém se ofereceu. Eu vou. Não, nenhum. Nem Oxalá, Iemonjá, Oxum, Nhançã, nenhum dos orixás. Somente Ori levantou a mão e falou: eu vou. Ele teve a coragem, a audácia de se habilitar para cuidar de nós. Então ele vem desde o nascimento até a escolha e vem com a gente, fica, coordena a nossa vida até o final e é ele que nos entrega também, tá? A morte. Após também. E aí, por isso que existe esta frase que nenhum orixá, por mais poderoso que seja, tá? Por mais brigão que seja, não chega até ao nosso Eledá, a nossa coroa, sem a permissão de Ori. Ai, Zélia, mas como assim? Bom, se nasceu com a gente lá, ele não se habilitou a se responsabilizar por nossa cabeça aqui, pelo cuidado nosso aqui, né? Então aí, o do Mari é de Ori. Vocês não vão chegar aos seus filhos, tá? Sem a permissão de Ori. Por isso que fala assim, ó, Ori, né, para chegar a se estabelecerem, né, na nossa essência individual, precisa desta permissão, Ori. Por isso que eu falei, estando no positivo, nenhum orixá traz a sua bênção sem que Ori permita, tá bom? A relação de Ori com o orixá Exu é muito forte, tá? Pois sendo Exu
o guardião de tudo. Olha que beleza, né? Ele é responsável também pelas virtudes. Lembra? Iwa? Que é o caráter, né? E uma dessas virtudes é o caráter. Exu gosta de quê? Verdade, né? E aí, esta sincronicidade com Exu também existe. Só que respeitando Ori, tá? Sendo ele responsável ou guardião pelas virtudes, pelas nossas emoções e pelo comportamento. Então, esta sincronicidade, este estabelecimento entre eles, né? Porque Exu é verdade. E para materializar o seu potencial, Ori precisa do axé de Exu. E aí há um equilíbrio dinâmico. Aí precisa estabelecer essa a consciência de uma pessoa, seu temperamento, sua virtude, o seu comportamento. E Exu faz isso, né? Então, aí existe este potencial entre Ori e Exu. Também porque precisa, né? Ifá também é muito importante na devoção do Ori, por possibilitar o acesso ao conhecimento dos caminhos a serem trilhados e de tudo o que é compatível e incompatível com o destino da pessoa. Ou seja, conhecimento do potencial de realizações de Ori. O que ele pode fazer, né, na síntese. Ifá trabalha o nosso Ori, tá? Para favorecer o nosso desenvolvimento da nossa intuição e da nossa capacidade perceptiva indispensável para o contato com a riqueza do nosso próprio Ori, por ele ser divino, tá? Mostra-se difícil acesso ao conhecimento humano. Daí a necessidade de você consultar um Ifá. Porque dentro do Ifá também possui os nossos Odus, que eu não vou entrar neste detalhe, tá bom? Odu é outro conhecimento, mas faz parte de Ifá. E aí, existe também um Itã que fala de Adjalá. Adjalá também é um dos confeccionadores de Ori. Precisa entender muito mais do que qualquer... só Ori, não. Quem que formou Ori? Como se formou Ori, né? E Adjalá é o maior conhecedor do potencial do Ori, tá? E quem conhece Ori sabe que o potencial para liderança, para longevidade, para vitória, para riqueza, para vitalidade, para tudo, né? Adjalá é o orixá artesão, é um orixá, tá? E junto com um outro orixá, e eu vou dando continuidade, por quê? Porque vocês precisam entender. Quando Ledumare começou a confeccionar a cabeça dos humanos para virem, ele teve a ajuda de Adjalá, que é o artesão responsável pela modulagem do Ori, tá? Na nossa cabeça física. Então, recebendo esta incumbência de formar ou de modelar Ori para nossa cabeça,
ele tinha que ter a noção que tinha que sair de Orum para Aie. E aí eu falo, tem um Itan que fala muito sobre o nascimento de Ori. É uma lenda, é um Itan, é uma lenda. E aí eu começo a falar sobre isso. Na realidade, os orixás ancestrais, eles se rebelaram, querendo ter os poderes e a sabedoria de Deus Supremo, tá? Como mensageiro, nomearam Exu, que levou as reivindicações, tá? Até o Lodumare. E este, tá? Lhes enviou um poderoso Obi. Obi é uma semente que a gente faz também divinações para os orixás. É um dos oráculos mais antigos que tem, tá? O Obi. E orientado por Ifá, determinou que após deixá-lo a noite inteira numa encruzilhada, os orixás e ancestrais deveriam tentar parti-lo para seu poder, para demonstrar o seu poder. E quem conhece Obi sabe que é uma semente bem forte. Ori, naquela época, era apenas uma bola, não tinha corpo. Por isso que o nosso corpo, né? Por isso que ele faz parte, ó. O Ori tá aqui. Ele não tem corpo, ele só tem, digamos assim, a bola em formato de cabeça. Ele não tem corpo, tá? Por isso que ele tem o nosso corpo. Foi modelado para isso exatamente, tá? E aí, por não possuir um corpo para se apoiar para andar, ninguém o respeitava. Ninguém. E para conseguir partir esse Obi, Ori foi procurar Ifá, que o aconselhou a fazer uma oferenda para os Odus. Tá? Já parte daí que os Odus faz parte do nosso caminho, né? Ó, procurou Ifá, que o aconselhou a fazer uma oferenda para os Odus. Tô com um pelinho nos meus cílios. Para conseguir a força de todos eles. Então, Odu faz parte do nosso caminho, faz parte do nosso nascimento, eles também nos escolhem, tá? E como que eu posso dizer? Faz parte do nosso caminho, do nosso destino, a gente nasce com eles. Só que para isso a gente precisa de um Ifá para saber quem são esses Odus no nosso caminho, tá? Então, Obi foi procurar Ifá e Ifá pediu que ele fizesse uma oferenda para os Odus para conseguir a força de todos eles. Além disso, deveria espojar-se na poeira, quer dizer, deitar-se na poeira do chão por algumas horas. Aí no dia seguinte, todos já estavam preparados para tentar abrir ou partir o Obi quando chegou o Ori, espojando-se na poeira. Um a um, os orixás foram fracassando na tentativa de abrir o Obi, pois Obi era muito forte e resistente, tá? Ori se apresentou e, com uma última opção, deixaram ele tentar. Com o seu peso, caiu sobre o Obi, que se partiu em 6 gomos. Todos ficaram felizes, principalmente Olodumare. E aí, Olodumare, ao receber a notícia, imediatamente enviou uma linda almofada, onde Ori se instalou. Lembra que ele é uma bola? Uma bola, tá? Dessa forma, Ori ganhou um corpo para sustentá-lo. Orixás e ancestrais exclamaram: Ori Apere,
Lembra lá no primeiro que eu falei? Ori, Aperê. E a partir deste momento, Ori nasceu. Passou a ser dotado de Iwa. Lembra? Caráter. A existência dada por Olodumare como prêmio por ter sido o único a conseguir a partir o fruto-ventre. Então, ele ganhou, ele conquistou a almofada que era como se fosse um corpo para sustentá-lo. O orixá mais importante, tá? No princípio dos tempos, Ododua havia criado a terra. Oxalá havia criado o homem, seus braços, pernas, corpo. Olorum lhe insuflou o Emi, que é a respiração divina. E aí a vida veio. Mas Oxalá havia se esquecido da cabeça. Oxalá não fez a cabeça do homem, só o corpo. Então foi aí que surgiu o orixá Adjalá. Então o Olorum pediu a Adjalá, o oleiro divino, para confeccionar a cabeça. E Adjalá, quando foi confeccionar Ori, pediu a ajuda de Odu. Tá vendo, ó? Se linkando. E assim, todos os Odus ajudaram a Adjalá a confeccionar o nosso Ori. E foi assim que Ori nasceu, tá? Ori é composto de matéria divina e dos Odus. Divina dos Odus. Misturada em quantidade e organizado segundo a sabedoria de Adjalá, a pedido de Olorum. Do material o que Impori, que Adjalá utiliza para confeccionar, tá? Divino. O que Imporim. Se constitui de eu-ó, tá? São tabus que quem é da religião vai saber, que muitas vezes a gente não pode fazer ou comer, porque daí se contrai o que tanto falam, Kizila, né? São tabus, algo que a gente, tipo, eu sendo de Iemonjá, tem certas coisas que, bom, se bem que eu já não como, né? Que é Kizila para ela, eu não posso comer, tá? Então, a Adjalá utiliza para confeccionar Ori e se constitui de Iwa, tabu, para quem possuir o Ori, tá? E assim se determina as interdições alimentares, tá? Ó, as quizilas dos indivíduos, pois comer do próprio material de que foi constituído caracteriza ofensa séria à matriz da qual foi criado. Então, cada um, né? Cada um de nós temos aí os nossos tabus. Não tem como fugir, tá? Todo homem, quando vai para a Iê, invariavelmente deve passar pela oficina de Adjalá e escolher o seu Ori. Ó, lá em cima já. Essa escolha chama Kadara, oportunidade e circunstância, e ao fazê-la, está determinando sua natureza e o seu destino. Falei isso no primeiro vídeo, tá? Este momento ocorre da seguinte forma: a alma se ajoelha, tá? Posição fetal, diante dos pés de Olorum
que é o nosso Criador. Então, lhe faz um pedido. Akunle Nha. Pedido esse que estará relacionado ao seu desejo de crescimento moral e espiritual aqui. Então, o Olorum lhe fixa um destino. Ayamoipim, que Ori deverá seguir. Por isso que ele nos encaminha, porque já viemos, tá, predestinado a isso lá nos céus, tá bom? Então, estamos predestinado a ser, isso eu falei no segundo, porque ele coordena quem nós seremos e o que faremos, o que vamos passar, as dificuldades, se seremos bom ou mal, enfim. É lá que somos, tá? Ó, somos marcados, digamos assim, né, pessoal? Se isso está em nós, para nós, então a gente já o nosso contratinho já é firmado lá em cima. E aí, o que acontece? Ele tem que seguir, digamos assim, essa meta. Então, recebe o Akun Legba, a circunstância que possibilitarão os acontecimentos, geralmente ligados às questões de tempo e espaço, meio e todo o entorno necessário para o melhor cumprimento do nosso destino. Neste momento, a alma recebe os seus EOs, que são os tabus. Eu, Zélia, não posso isso, não posso aquilo, tá? Eu tenho que seguir isso, porque isso está no meu destino e é assim que Ori tem que me comandar, tá bom? Essas interdições alimentares, alimentares, até mesmo no que eu vou vestir, como eu vou agir, tudo isso é comandado por Ori. E por isso que eu falo sempre, ó, esteja no positivo. Porque se você estiver no negativo, você vai fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Quando nós afirmamos esse compromisso, né, com o nosso ancestral e tutor espiritual, e aí entra o orixá, tá? Aí entra o orixá. Afirmamos compromisso com o Baba Egum, que é um pai espírito, responsável pelo Imponri, que é o ancestral terreno, que formou o meu corpo material. Olha aí, né? Se para que eu nasça eu tenho que ter um corpo material. E aí a genética entra, né? Responsável pelo Impori ancestral terreno que formou o meu corpo material e que zela pelo desenvolvimento da minha família, a que Ori faz parte. Aí eu volto àquela, mas eu não pedi para nascer. Opa! Quem disse? Eu não pedi para nascer nessa família. Opa! Como não? Como não? Sim. Pediu para nascer, sim. Faz parte do seu Ori. E o Ori faz parte desta família. Precisamos, tá? Resgatar muitas coisas dentro de círculo familiares. Eu sempre falo que família é o complexo penitenciário onde você tem que pagar as suas dívidas, né? As suas dívidas. Eu, dentro da minha família, a partir do meu nascimento, eu arquei com tudo
referente a partir de mim, nenhuma delas, seja minhas irmãs mais novas, né, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos netos, ninguém passará pelo sofrimento. Terão as suas dificuldades terrenas, né? Mas eu arquei com essa libertação espiritual. É uma coisa muito difícil, mas a partir de mim, ninguém terá o sofrimento ou os seus acúmulos de karmas, né? Será mais leve, terá as suas dificuldades terrenas, aí é o seu livre-arbítrio, tá bom? Mas é outra história, Todos os contratos firmados ou reafirmados diante de Olorum e Orunmila à medida que são os destinos se lhe vai fixando. Por isso que eu falo, os nossos contratinhos lá em cima, ele tem uma validade que vocês nem imaginam, né? Então, quando a gente ajoelha ou fica na posição fetal diante de Olorum, a gente está reafirmando o nosso destino. E aí se fixa no nosso Ori, tá? E aí Ori se dirige a Acaso, a fronteira entre Orum, plano material, e o plano espiritual. Orum, plano, e Aie, plano, né? Céu e terra. E pede passagem a Onibodê, que é o porteiro, que lhe interrogará e fará no Aie o que você vai fazer. Ori lhe contará e mais uma vez vai fixar nele o nosso destino. Então, quando o Onibodê perguntar, Ori, o que você vai fazer no plano físico, no Aie? Afinal de contas, você está saindo, né, de Orum. E aí, mais uma vez, Ori vai contar, através do nosso contrato, o que nós iremos fazer, o que nós devemos cumprir aqui. E aí, deixo sempre a dica, procure saber, né, aprender, entender qual é a tua missão aqui. Através da tua intuição, Ori fala muito com a gente, através desta intuição, tá? Eu tenho essa intuição, mas eu não tenho. Ori tá falando com você. Orixá fala com você através da tua intuição. Foi-me feita uma pergunta: como vou deixar o meu Ori sempre no positivo? Para você que fez essa pergunta para mim, assista, vai assistindo o que eu vou falando aqui, porque a primeira coisa é o seu caráter, seu I o A, gente. Eu prefiro falar muito mais, né, no português do que no iorubá, porque são palavrinhas complicadas, né? Então, assim, tenha caráter. Cuidado com o que você fala, tá? Se você está envolvido com fofoca, difamação, você é intransigente com outras pessoas, isso faz parte do teu caráter. Então, revise muito bem, porque o teu Ori, ele tem a tendência a ficar sempre no positivo. E aí, quando você está no negativo, você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa que gosta de difamar outras pessoas, tá? Só tem negatividade naquilo que você fala. Isso não dá certo na minha vida, evite, tá? E aí banhos, né? Banhos no seu Ori,
banhos próprios para ori, ervas próprias para ori. Alimente o teu ori, e eu já falei no segundo, então assista, entenda, comece, né? Faça aí o seu caderninho para que você não esqueça ou, né, salve os vídeos, porque eu vou falar de oriki, cantiga também, mas eu vou falar não no Yorubá, eu vou falar, tá, no português. Então, alimente o teu ori com coisas boas, pensamentos, mudanças de atitudes. Esqueça a negatividade. Traga sempre a positividade para o teu caminho, tá bom? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar de ori individual e ori coletivo, tá bom? É bom que vocês deixem anotado para que isso, ou salvo, para que isso faça parte da vida de vocês, como uma mudança interior, bons sentimentos. É claro que a gente não vai ter bons sentimentos 24 horas, porque a gente ainda é humano, a raiva ainda faz parte, mas o ódio não tem que fazer parte. A raiva ela passa, o ódio não. Tá? Não guarde rancor, não guarde mágoa. Lembra sempre, caráter é tudo para vocês, tá bom? Bom, se vocês estão gostando, deixem aí, ó, o seu like para que esse canal cresça. Se inscreva, ative o sininho das notificações, tá? Aqui começa uma mudança na tua vida. Aqui começa uma mudança na tua vida. Então, deixa aí o seu joinha para que outras pessoas também possam assistir, ver este vídeo e entender a importância do nosso ori, tá? E aí outras pessoas também cresçam, mudem, transformem as suas vidas do negativo para o positivo, tá bom? Desejo para vocês axé e até o próximo vídeo. Até lá!